tarde. O Centro de Estudos Jurídicos, SEJUR, por intermédio da Academia Judicial, lhes dá as boas-vindas ao terceiro encontro das palestras do programa Novo CPC em Debate no Poder Judiciário, que tem por objetivo preparar magistrados e servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina para atuarem de acordo com as normas do novo Código de Processo Civil, a fim de evitar falhas e omissões que possam levar às arguições de nulidade e comprometer a prestação jurisdicional. Após a palestra, teremos o lançamento da nova ferramenta Wikilex, construída em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação, quanto à produção de conhecimento colaborativo que permite ao usuário acompanhar e consultar a legislação atualizada. O tema da palestra deste encontro será as nulidades processuais e o novo Código de Processo Civil, que será proferida pelo excelentíssimo senhor juiz de Direito de segundo grau e professor Francisco Oliveira Neto, a quem convidamos a se dirigir à mesa diretiva. Também convidamos à mesa para coordenar os debates o excelentíssimo senhor desembargador e também professor Ronei Daniele e a secretária jurídica, a senhora Daiane Eberts, que atuará como monitora da sala de debates virtuais. Informamos que aqueles que necessitarem de declaração de comparecimento poderão retirá-la na recepção ao término do nosso evento. Informamos também que, durante a palestra, poderão ser efetuados questionamentos por escrito nos formulários que se encontram com as nossas recepcionistas. E aos magistrados e servidores que participam deste evento de maneira online, as perguntas poderão ser enviadas pelo endereço debatesvirtuais.tjsc.jus.br. Repetindo, debatesvirtuais.tjsc.jus.br. Francisco Oliveira Neto possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor de Direito Processual Civil e do curso de Direito da mesma instituição, e também do curso de mestrado e doutorado em Direito da Universidade do Vale do Itajaí. É juiz de Direito substituto de segundo grau, com lotação permanente no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atuando principalmente nos seguintes temas: direito público, Constituição, teoria geral do garantismo, direito constitucional, direito processual civil e poder judiciário. Com a palavra, o excelentíssimo senhor juiz de direito, Francisco Oliveira Neto. Ajustar o tom, né? Pode botar para o outro lado. O Roberto Carlos nesse negócio, tem que ficar do lado certo, senão. Não, tá ótimo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado pela Academia Judicial, e faço isso na pessoa que ontem já esteve comigo, justificou, e nem precisava ter feito isso, do desembargador Luiz César Medeiros, e também aqui do desembargador Petri, um querido amigo já também de longos anos, um juiz, sempre foi como juiz, que eu me lembro desde que conheci quando ele chegou aqui na capital, um juiz admirado por todos nós, um amigo de tantos anos. Agradecer o convite também ao desembargador Paulo Henrique Martins, que coordena esse ciclo
de debates aqui, essas palestras que estão acontecendo aqui no Pleno. Agradecer também a ele o convite que me foi formulado para estar aqui. Saudar também o desembargador Ronei Daniele, também um amigo já de alguns anos e com quem eu sempre tive um excelente diálogo e tenho uma grande admiração pelo julgador que é, pelo amigo que é e pela maneira como está envolvido nas questões do tribunal, sempre com grande responsabilidade. E peço licença para saudar a todos da plateia, na pessoa do desembargador Nelson Juliano Scheffer Martins, ex-presidente desse tribunal, também que sempre, aliás, não canso de recordar isso, e vou recordar mais uma vez, porque eu estou diante dos dois, um dos primeiros certificados que eu tenho de um evento, como juiz que eu participei num evento de processo civil, foi em Blumenau, um evento que foi coordenado, teve a coordenação científica do desembargador Nelson, à época já desembargador substituto do tribunal, se não me falha a memória, recém-saído de Blumenau, e como presidente do Centro Acadêmico, do prestigiado da CLOB, que era o Centro Acadêmico da FURB, quem assinou meu certificado foi o desembargador Ronei Daniele, que foi justamente naquelas mudanças do desembargador vicário, eu sei que me lembro que estava lá também, me lembro do Petri, me lembro do Paulo Henrique também, de vários outros colegas que estavam lá na época, que foi quando tivemos as primeiras mudanças no CPC, com palestras de Sérgio Bermudes, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira e tantos outros nomes, Edson Ribas Malachini, tantos outros nomes de prestígio que o desembargador Nelson levou ao Blumenau naquele importante evento. Então, fazendo essas referências, e a tantos outros colegas que eu vejo aqui que prestigiam, e também aos amigos que aqui comparecem hoje para essa nossa conversa a respeito de um tema que, sem dúvida nenhuma, é um tema dos mais difíceis. Em lugar de pegar algo que eu poderia pegar, talvez, algo menos, que não tivesse um debate tão forte em torno, eu resolvi enfrentar, de uma vez por todas, a questão referente às nulidades processuais no processo civil. Nulidades processuais, ou, depois vou abordar isso, invalidades processuais, como tem sido chamado por alguns, mas que, e aqui como introdução, umas poucas palavras do professor, de um dos grandes professores de processo que nós temos, do professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, que começa o tratamento desse assunto no seu Comentários ao CPC, dizendo o seguinte: este é um dos mais árduos capítulos do Código. Tanto faz que seja encarado por um ou por outro de seus ângulos. As dificuldades são grandes e pouco variam. Complexo para o legislador, que tem que elaborá-lo, e para o magistrado, que tem que aplicá-lo. Penoso para uma das partes, que vê perdido o seu esforço, e para outra, que poderá sofrer os efeitos de um ato indevido. E mais adiante ele completa: ninguém lhe atravessa os umbrais sem receios. E é o que a gente vê no trato da matéria, na doutrina e, em parte, e claro que isso também se reflete na jurisprudência. Que justamente isso, penso, reflete o desconforto de todos quando tem que reconhecer uma nulidade, quando temos que fazer o processo não só parar, mas voltar no tempo para refazer atos com tempo perdido, com dedicação perdida, prolongamento do litígio e, sem dúvida nenhuma, há um sentimento de derrota quando nos enfrentamos com isso. É como se tivéssemos que começar o despacho pedindo desculpas pela falha e havendo a necessidade de retornar, por não ter visto aquela falha ou por não ter tido condições de impedir que ela acontecesse. Porque, afinal de contas, apesar da corresponsabilidade que hoje temos no processo, isso cai nos ombros, de alguma forma, acaba sempre caindo nos ombros do juiz. O fato é que o Código, ele hoje, o novo Código de Processo Civil, na parte inicial dele, ele procura amenizar já essa situação, dizendo, por exemplo, quando trata no artigo 12, parágrafo 6º, inciso 1, quando ele trata da lista de processos, ele mesmo, o próprio legislador, já colocou que aquele processo que foi anulado, aquele processo que teve a sua nulidade decretada, ele deve já, então, figurar no topo da lista,
que é uma forma de reconhecer que esse tempo perdido vai ter que ser, de alguma maneira, recuperado. E, justamente, essa inquietação em torno desse momento, essa inquietação em torno dessa necessidade que temos de reconhecer, fazer voltar no tempo, jogar fora tempo, o tempo perdido, jogar fora o esforço, o dinheiro das partes, prolongando o litígio, é que torna um assunto tão instigante, tão importante, até porque é algo que requer sempre grande sensibilidade da pessoa que trata com a nulidade ou com a invalidade. Nós precisamos ter a exata dimensão de o que houve naquela situação, o que aconteceu e qual efetivamente o efeito daquilo e se há o desequilíbrio que acaba decorrendo dessa situação. A matéria sempre foi tratada, se nós voltando um pouco no tempo, nós vamos identificar que uma das primeiras, ou aliás, como o Pedro Miranda, num livro dele, até recentemente, acerca do sistema recursal, quando trata do Regulamento 737 de 1850, diz que aquela foi a primeira experiência de uma legislação processual brasileira. Depois nós tivemos o Código de 39, o Código de 73 e agora o Código de 2015. No Código de 39, a matéria ela recebeu um tratamento totalmente inovador em relação ao que era, a maneira como era tratada no Regulamento 737 de 1850. De modo que, no Código de 39, o tratamento foi um tratamento inovador, e essa inovação, ela seguiu no Código de 73, e pode-se dizer que no Código de 2015 ela segue a mesma linha. Mas o fato é que hoje, no Código de 2015, nós temos uma nova lógica em torno do tratamento do processo. Nós temos hoje regras, por exemplo, que permitem o negócio processual, e isso não pode ser desconsiderado. No artigo 190 do novo Código de Processo Civil, nós temos ali essa possibilidade, mas temos também que o juiz deve manter a sua vigilância em relação a eventuais nulidades e impedir que determinadas situações que possam levar a isso sejam ajustadas entre as partes, portanto, impedindo isso. E ali nós temos a marca disso que eu chamo de, em lugar de cooperação, uma corresponsabilidade. Não fica mais nos ombros de só um o bom trato do processo. Se antes havia uma situação em que o juiz ficava numa posição de, o tempo todo, procurar impulsionar o feito, fazer com que ele andasse, e se algo desse errado, a responsabilidade seria exclusiva dele, isso hoje já não pode mais ser dito. De modo que o meu objetivo aqui, então, é descrever essas teses que foram construídas ao longo dos anos, fazer um confronto dessas teses com o novo Código de Processo Civil, tentando extrair o que pode ser considerado como a lógica atual do sistema no enfrentamento dessas questões. Eu só esqueci o... E aqui eu começo recordando o que está por trás das nulidades ou das invalidades, que não há dúvida nenhuma é o respeito ao devido processo legal, porque a invalidade é algo que acaba por desequilibrar o processo. Se ela desequilibra o processo, o reconhecimento, porque as normas processuais, elas visam impedir abusos, né, como diz o professor Cândido Rangel Dinamarca, impedir abusos e conferir certeza aos litigantes. Essa é a intenção. Fazer com que é a mais pura expressão do devido processo legal, no sentido de que o resultado, para ser justo, ele vai ter que seguir uma determinada forma pré-estabelecida. As alterações dessa forma pré-estabelecida é que nos levam ao questionamento se a desconsideração da forma acarreta, impede a produção dos efeitos ou se os efeitos podem ser mantidos. Daí a relação que se tem dessa questão com o devido processo legal. E eu destaquei aqui dois autores que eu considero
e evidentemente todos são dois nomes conhecidos de todos nós, pela importância que tiveram na teoria do direito, e um deles até mais do que na teoria, aliás, os dois, tanto na teoria do direito, quanto na teoria do Estado, principalmente na teoria da democracia, que é o nome do professor Ferraioli. O fato é que Kelsen, na sua obra, A Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen, que foi quem promoveu a ordenação de um sistema jurídico, foi quem nos possibilitou compreender o ordenamento jurídico como compreendemos, foi quem tirou o estudo do Estado e trouxe o estudo do Estado para dentro do direito, né? Quem consolida a expressão traduzida por exemplo, por Manuel Atienza, catedrático de Filosofia do Direito na Espanha, em Alicante, onde ele diz Estado de Direito, uma expressão circular, o Estado que produz o direito, mas o direito que regula o Estado, que é aquilo que também é chamado de o Estado per lege e o Estado sub lege, um Estado que se manifesta por leis, né, e um Estado que se submete a essas leis, né, e que o Estado de Direito ele trata dessa conformação do poder. A relação disso, e em determinado momento na sua Teoria Pura do Direito, Kelsen fala da chamada conexão sistemática, onde ele diz as normas, que nada mais é do que a ideia de que a aplicação das normas também precisa ser regida por normas, de modo que as normas gerais criadas por via legislativa devem ser aplicadas pelos órgãos para tal competentes, os tribunais ou autoridades administrativas. Estes órgãos, aplicadores do direito, têm de ser determinados pela ordem jurídica, ou seja, é necessário que se determine sobre que condições um determinado indivíduo funciona como juiz ou autoridade administrativa. É, porém, necessário determinar também o processo pelo qual deve ser exercida a sua função, isto é, a aplicação das normas gerais. E isso encontra também eco, e nem poderia ser diferente, em um outro autor, que é o segundo autor que eu destaco, que é o professor Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli é um professor italiano, né, que ficou muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, e digo isso respeitando também que o Cláudio Figueiredo está aqui, e também é quem também estudou a obra do professor Ferraioli. Está aqui o Figueiredo? Está, né? Também estudou o professor Ferraioli. Nós tivemos o mesmo orientador no mestrado, o Sérgio Cadematori. Foi, né? Não foi teu? Foi só meu? Então foi só meu, mas eu sei que você era muito amigo do Sérgio. E o professor Ferraioli, com o seu Direito e Razão, ele acabou sendo um autor, assim como o Kelsen também, lido pela metade. O Ferraioli foi confundido com alguém. Primeiro que o Ferraioli usou o direito penal, né, o garantismo, o famoso garantismo penal tão falado, usou o direito penal como um exemplo. Segundo, que a pretensão de Ferraioli, hoje ela está clara, no Principia Iuris, que é a sua obra magna, né, de já há alguns anos circulando entre nós em espanhol, que ele constrói uma teoria do direito e uma teoria da democracia fundada justamente na construção de uma concepção do Estado não só formal, né, e também numa concepção dos direitos fundamentais, mas de um Estado substancial. Ou seja, não é só quem e como, mas também o quê. E tudo isso para dizer que é indissociável, é inseparável a relação entre a democracia formal e a democracia substancial. São inseparáveis. Não há como separar forma de conteúdo. Essa dualidade, ou essas duas caras da mesma moeda, como ele mesmo refere, nós vamos encontrar isso na teoria do direito, nós vamos encontrar isso na teoria política, sempre nós vamos encontrar em todas essas estruturas, principalmente relacionadas ao direito positivo, essa relação, essa conexão sistemática, essa relação estruturada entre forma e conteúdo. Mas podemos abrir mão da forma e privilegiar o conteúdo? Podemos privilegiar fazer o inverso? A questão é que nós tivemos vários momentos em relação a isso.
Nós tivemos, sim, o momento de um olhar único em relação à forma. Ocorre que depois descobrimos que só a forma não sustentava. Nós tínhamos que nos preocupar também com o conteúdo. E, a partir da construção de uma base firme, sólida, em relação ao conteúdo, foi que nós chegamos a uma concepção. Agora, privilegiar o conteúdo e desconsiderar a forma, nós sabemos que também é inviável. E justamente nesse mar revolto é que navega a questão relacionada às invalidades ou às nulidades processuais. Até que ponto nós podemos abrir mão da forma? A forma, ela é tão importante, tão fundamental quanto que, em determinado momento, aquilo que é forma se torna conteúdo. Não querendo complicar, mas já complicando talvez um pouco, no sentido de que, se nós distanciamos forma e conteúdo, identificando claramente o que é uma norma de conteúdo e uma norma relacionada à forma, o que é algo que atende ao processo e o que é algo que atende ao direito material, se nós temos uma violação de um direito previsto na forma, essa forma se torna conteúdo. Algo que Ferraioli chama de uma metamorfose, pela qual ela passa, de modo a valorizar, e praticamente desaparece isso. E para isso, basta ler um debate que alguns autores ainda chegam, ou há tempos atrás, pelo menos, ainda existia, o habeas corpus. É um direito ou é uma garantia? Nós não temos como classificar unicamente como direito ou como garantia. Na verdade, é uma garantia, mas é algo que tem uma ordem, tem um conteúdo substancial também. É claro que ele está a serviço de algo, tá? Mas ele também, por si só, se violado, resulta em danos. E justamente, e a partir daí é que eu inicio, ou melhor, agora já não inicio mais, continuo, tratando da questão com um olhar mais atento em relação aos atos processuais, aos atos, e atos aqui, em essência, atos jurídicos. Como está ali colocado, e basta recordar naquela primeira já afirmação, isso nós podemos encontrar em vários autores, mas um deles que tratou disso de modo, há muitos anos atrás, aqui no Brasil, foi o professor Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional do direito. Nem fatos acontecem o tempo todo, nem todos os fatos interessam ao direito. Aqueles que interessam ao direito, ele valora aquilo, faz uma previsão normativa e passa a buscar uma proteção, ou passa a regular aquela questão. Mas nem todos os fatos interessam ao mundo do direito, nem todos os eventos ou condutas interessam. E também podemos encontrar isso, uma descrição, uma construção a partir disso que chega na questão relacionada aos efeitos das normas constitucionais, tanto na obra de José Afonso da Silva, quanto na obra de Luiz Roberto Barroso, quando tratam da aplicabilidade e da efetividade das normas constitucionais, duas obras clássicas, não só no direito constitucional, mas também em todos os ramos do direito, pelo modo como influenciam tantas questões como nós temos hoje, sempre com um berço na Constituição. Mas a questão é que eu necessito esses fatos e eventos que interessam ao direito, caso existam previsão na norma jurídica, como ali coloquei. E o ingresso no mundo jurídico vai pressupor o atendimento de certos elementos. Preenchidos eles de modo suficiente, nós temos a norma como existente. Ou como esses fatos e eventos, então, vão ter uma previsão jurídica e, para ingressar, eles vão precisar cumprir. Se preenchidos os requisitos, se preenchidos pelo modo, pela forma adequada, eles conseguem atingir o chamado plano da validade. E aqui nós temos os 3 planos de projeção do ato processual, ou até do ato jurídico: a existência, a validade e os efeitos. Esses 3 planos de projeção nos apresentam algo, como ali colocado no segundo item do que está projetado ali: existência, validade e efeitos, onde os efeitos pressupõem a validade.
Senão, se o ato não é válido, ele não consegue produzir seus efeitos. E a validade pressupõe a existência, porque se ele não existe, ele não vale. Das três, né, e também o artigo 104 do Código Civil, que trata do negócio jurídico, né, mas com expansão para o ato jurídico, e que pode ser também aqui colocado, que requer o objeto lícito, o agente capaz e a forma prevista ou não proibida por lei. Em relação aos dois primeiros, né, o agente capaz e o objeto lícito, eles, a bem da verdade, eles se aplicam também em processo, mas não estão dentro do... pouco se aplicam em termos de invalidades, mas é que vai se manifestar com mais intensidade no terceiro. Mas em relação ao objeto, por exemplo, eu tenho os artigos 139, inciso 3 e 142, que tratam da impossibilidade de produção, da impossibilidade de usar o processo com fim ilícito. É um exemplo de aplicação desses dispositivos, e aqui ele cuida do objeto. Em relação à capacidade dos agentes, nós vamos encontrar fundamentalmente lá no Código Civil, que vai me dizer quem é que tem capacidade de ser parte, quem é que tem condições de estar ocupando um dos polos da demanda. Ou lá no Estatuto da OAB, quando trata no artigo 4º da capacidade postulatória e prevê a nulidade das intervenções do advogado se não houver a adequada do advogado não inscrito ou daquele que se apresenta como advogado e não está inscrito ou daquele advogado que está suspenso, que decorre lá do próprio Estatuto da OAB. Mas não há dúvida nenhuma que é em relação ao terceiro ponto em que vai ser o campo onde nós vamos tratar com mais intensidade da questão relacionada à forma, ao modo como os atos são praticados. No que toca à inexistência, ao primeiro desses planos de projeção do ato processual, não há dúvida nenhuma que a existência ela está fora do exame da validade ou da invalidade. Porque, como diz, eu trago aqui um trecho do professor Pontes de Miranda, que está no Tratado de Direito Privado dele, onde ele diz: o que não foi feito não existe e, portanto, não pode ter defeito. É o não ato. Existe no mundo dos fatos, mas não existe no mundo do direito. O caso do júri simulado, da audiência simulada, que são exemplos, são situações em que mostram que a total separação entre inexistência e o campo das invalidades ou o campo das nulidades. Ela está um passo antes, ela está um momento anterior do exame de se o ato preencheu ou não os requisitos formais necessários para que ele possa produzir resultados. E o nosso Código também trata, em que pese em poucas situações, das inexistências. Trata das inexistências, por exemplo, no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1, isso aqui não é de memória, que está tudo anotado aqui, só para deixar, porque daqui a pouco vão pensar, pô, mas ele decora os artigos. Não sou que nem o Chicão, eu não consigo decorar os artigos, então, mas eu decoro em casa antes aqui, para chegar na hora e fingir que sei. Né? O artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1, ele trata, justamente no inciso 1, daquele lá que diz que, no caso de falta ou nulidade da citação, a invalidade do título judicial. Então, aqui está tratando de uma inexistência. Também nós vamos encontrar nos pressupostos processuais também os pressupostos onde se trata da inexistência, que é o caso da falta de capacidade de ser parte, da falta de jurisdição, aquele que se apresenta como juiz, mas não passa pelo processo previsto na Constituição para assumir a função jurisdicional. Então, ele vê uma sala de audiência, entra lá, faz aquele ato, ele é um ato inexistente, ele não existe. Isso com reflexos depois também, até mesmo na forma judicial de reconhecimento disso. Mas o fato é que, e aqui mais uma vez eu busco em Pontes de Miranda,
quando diz o seguinte: defeito não é falta. O que falta não foi feito. O que foi feito, mas tem defeito, existe. O que não foi feito não existe, pois não pode ter defeito. Né? Esse jogo de palavras que o professor Pontes de Miranda faz, ele retrata com perfeição, quando diz, então, que defeito não é falta, e o que falta não foi feito. O que foi feito, mas tem defeito, existe. Então, ele ultrapassa o plano da existência. E ele afirma, e aqui eu até selecionei esse trecho, que é um trecho que eu achei muito interessante, porque, em dado momento, o professor Pontes de Miranda diz o seguinte: dizer que o legislador pode destruir a separação entre inexistência e nulidade é o mesmo que supô-lo apto a, por exemplo, decretar mudança de sexo ou abrir audiência na Lua. Os exemplos são infelizes, porque, se for para fazer uma audiência na Lua, já é possível, né? E, se for a mudança de sexo também, ela também já é possível. Mas ainda permanece, logicamente, a necessidade de distinção, entre inexistência e nulidades. E tanto é assim que o legislador atual, no Código de 2015, corrigiu uma expressão inadequada que existia no artigo 37 do antigo Código de Processo Civil. No Código de 73, o artigo 37, que é aquele que fala que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo, poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação a fim de evitar a prescrição, decadência, etc., lá no parágrafo único dizia: os atos não ratificados no prazo serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos. Então, no artigo 37 do Código de 73, falava em inexistência. Os atos eram tidos por inexistentes. Isso aqui, sempre a doutrina chamou a atenção, dizendo que não era uma inexistência aquilo, era uma ineficácia, era uma os atos existiam, só eles não tinham condições de produzir os efeitos. E hoje, no novo Código, no artigo 104, ressaltando a necessidade dessa diferença entre inexistência e invalidades, ele diz: o advogado não será admitido, etc., etc. No parágrafo 2º, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Substituiu a inexistência por ineficácia, adequando e marcando muito bem essa separação entre inexistência e invalidades, mostrando que a inexistência está nos planos de projeção do ato processual em um momento anterior ao exame das invalidades. Até porque também o novo Código, o Código Civil de 2002, no artigo 662, também usava a expressão ineficaz. São ineficazes em relação em cujo nome foram praticados, etc., quando trata desse assunto. O fato, então, aqui é que o que foi feito, mas tem defeito, é que está no campo das invalidades. Dito isso, Dito isso, trato agora das invalidades processuais. Mas antes de entrar especificamente no assunto, na questão, no tópico relacionado às invalidades processuais, eu queria fazer 3 observações. A primeira delas, que, se nós olharmos em comparação o texto de 73 com o texto de 2015, nós vamos identificar que as alterações gramaticais foram as que foram aplicadas. Tá? Mas isso não faz com que, não possibilita se admitir ou se falar que não mudou nada. Porque, como eu disse no início, há uma nova lógica em torno do processo. E isso todos aqueles que estão acompanhando as mudanças, eu conversava isso há pouco com o desembargador Nelson Martins, que me usou essa expressão, aliás, essa nova lógica, ela
se manifesta em todo o novo Código de Processo Civil. Então, não é só uma questão de adequação de nomenclaturas, não. Há uma nova lógica que já era reclamada de há muito pela doutrina, pela jurisprudência, pelos operadores em geral, que mostravam a insuficiência de alguns conceitos em torno do processo civil. Então, nós precisávamos, sim, de uma nova legislação. Mas, ainda assim, analisada a legislação, está claro o propósito político de salvar os processos. E aqui, mais uma vez, eu me socorro no professor Pontes de Miranda, que, quando trata desse assunto, nos seus comentários ao Código de 39, depois nos comentários ao Código de 73, ele diz: o legislador traduziu bem o seu propósito político de salvar os processos, a vida a roer os restos do medievalismo. Ou seja, uma concepção moderna do processo civil, ela impõe a lógica de se procurar salvar os atos. Nós não temos condições, e sempre que a gente vai a uma palestra ou vai assistir uma aula que alguém se propõe a falar de invalidades ou de nulidades, a gente fica com aquela expectativa de que, finalmente alguém vai me apresentar uma lista dizendo o que é nulidade e o que não é nulo. A gente fica sempre com essa sensação. Ocorre que isso é impossível. Esse é que é o fato. Isso é impossível, porque nós não tem como o legislador prever todas as formas possíveis e imagináveis de como alguém vai violar um determinado ato. O que o legislador faz, o que é possível, é estabelecer alguns critérios conceituais, alguns princípios fundamentais que regem essa matéria, com a tentativa de que, com aquilo ali, estabelecer critérios mínimos, mas deixando claro que o grande objetivo é salvar o ato processual. Por isso que nós temos o atendimento à questão relacionada à formalidade, ali no próprio artigo que trata disso, os artigos 277, por exemplo, quando o juiz se realizar de outro modo, de alcançar a finalidade. Então, se atinge a finalidade, dá-se por resolvida essa questão. A outra questão também é que há, sim, uma divergência, né, já de alguns anos, já no trato dessa questão na doutrina, que não foi capturada pelo legislador. O legislador continua chamando de nulidades processuais quando trata dessa questão, que é se é nulidade ou se é invalidade. Tecnicamente, a palavra invalidade tem sido apontada como efetivamente a mais adequada, já que, como eu ali coloquei, nulidade é o vício, o defeito, invalidade é o que resulta da desconstituição do ato e dos seus efeitos. De modo que a palavra invalidade, ela explica melhor o que efetivamente acontece nesse processo. E, por fim, uma terceira observação que diz respeito à influência do direito civil no que toca às nulidades, e isso não é algo para ser desconsiderado, isso é algo importantíssimo. Primeiro que todos nós sabemos, né, e eu fiz a minha universidade, fiz a faculdade entre 85 e 90, e todos nós, e aliás os livros de direito civil da época ainda estão aí, o que nós tínhamos na primeira parte do livro, do primeiro volume de Washington de Barros Monteiro, de tantos outros autores de direito civil, desses autores mais tradicionais. Maria Helena Diniz, que eram os autores que nós tínhamos na época. A primeira parte era uma parte dedicada à teoria do direito. Por quê? Porque nós não tínhamos teoria do direito. Nós tínhamos teoria geral do direito, com a obra lá do Paulo Dourado de Guzmão, se não me falha a memória, né, e mais algum outro autor, né, devidamente fichado pelo Gerson e pelo Paulinho, um pouco antes da minha geração lá na universidade, né, porque quando eu entrei eles já estavam de saída, né, a teoria do direito era tratada ali, era tratada no direito civil. A explicação em torno da aplicação das normas era no direito civil, o que é lógico, o que é evidente. Por quê? Porque isso é da tradição iluminista, isso é da tradição da modernidade a partir da leitura do Código de 16, a partir da leitura do Código Civil francês,
que era o documento mais importante para os franceses. Não era a Constituição o documento mais importante para eles. Era o documento que regulava a vida privada, porque o olhar do liberalismo era para o privado, não era para o público. O público era para ser contido, para ser diminuído. A Constituição, que estava no mesmo patamar do Código Civil de 1804, era um documento que se apresentava como o grande documento para eles. Era a Constituição do direito privado, da vida privada. Então, que todos os institutos acabaram por ter origem ali, isso é evidente. Mas também, ao longo dos anos, nós acompanhamos um processo de publicização do direito privado. Vários setores do direito privado foram contaminados, bem contaminados, pelo direito público. E o que era público passou a se constituir de um modo muito interessante e muito mais adequado, dando uma resposta melhor para aquilo que eram as nossas necessidades. E o processo é direito público. O processo não é direito privado. E isso é importante para compreender isso que está ali colocado, que não há invalidade processual de pleno direito. O indivíduo, todas precisam ser decretadas. Eu não tenho nulidade de pleno direito em processo. Todas elas precisam ser decretadas. E quem melhor explica isso, dos livros à nossa disposição, um dos autores que eu tenho um grande respeito, e já começou a sair a obra dele já com a leitura reescrita com base no Código de 2015, que é o professor Cândido Rangel de Lamarck. A relação entre o Estado e o indivíduo, exercendo aquele o poder e estando este em estado de sujeição, impede que a pessoa faça seu próprio juízo sobre a regularidade do ato e conclua por mostrar-se indiferente a ele. Eu não posso, quando eu estou diante do direito público, me liberar do ato porque entendo que devo estar liberado, não é? Ao contrário do que acontece no direito privado, em que a diferença justamente entre as nulidades e as anulabilidades, ela resulta justamente a partir dessa diferença, de uma dessas diferenciações. Aqui o que eu tenho é que a invalidade processual ela precisa do reconhecimento. E isso, logicamente, vai afetar, daí a importância dessa consideração, no que toca à adoção de uma classificação das nulidades ou das invalidades processuais. A necessidade da declaração faz também com que ela produza efeitos até a sua declaração e deixe de produzir os efeitos após o momento em que ela for declarada. No que toca a uma tipologia das nulidades ou das invalidades processuais, 3 foram os autores que eu optei por destacar aqui, que acho que foram os 3 autores que procuraram apresentar um bom rumo no trato dessa questão. O primeiro deles, Pontes de Miranda, no Comentários ao Código de 39, lembrando que 39 foi que apresentou uma grande mudança, uma grande distinção em relação ao sistema atual do Regulamento 737, o professor Pontes de Miranda, que apresentou uma cuja classificação dele, na obra dele, a gente vê, está calcada em cima da diferença entre nulidades cominadas e nulidades não cominadas. Depois, outro autor também, e esse, um autor, sem dúvida nenhuma, de grande importância, que, aliás, eu acho que esteve em Blumenau também naquela ocasião, o professor Galeno Lacerda, né? Que foi a primeira vez que eu vi o professor Galeno Lacerda, isso mesmo. O professor Galeno Lacerda. Né? Galeno Lacerda, a par de tanta contribuição, ele tem um livro, que é o Despacho Saneador, né? Uma edição de 1953, se não me falha a memória, 1953, a que eu tenho é de 58, mas a primeira edição foi de 53, que é uma obra em que ele procura abrir caminhos para a compreensão de uma teoria das nulidades dentro do nosso sistema. E o terceiro é JJ Calmon de Passos, que também, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes autores, um dos grandes professores de processo baiano, membro do Ministério Público do Estado da Bahia, e Calmon de Passos também desenvolveu um sistema para procurar compreender. Calmon de Passos publica a sua em 1958, e ele mesmo diz no prefácio da obra dele
que ele não tinha conhecimento da obra do professor Galeno Lacerda. Ele não sabia da obra do professor Galeno Lacerda, mas elogia, então, a obra de Galeno e trata justamente dos pontos em comum criados entre os dois para a compreensão em torno do tema. Mas o fato é que, de todas elas, a que melhor foi, a que mais frutos rendeu, foi a obra do professor Galeno Lacerda, que até hoje, eu entendo como insuperável na sua essência. Não só eu, aliás. Né? Tanto que, por exemplo, Araquém de Assis, já na edição nova, frente ao Código de 2015, na sua coleção, que é uma coleção volumosa e cara, diga-se de passagem. Não é pena que o desembargador presidente não está aqui para a gente pedir mais dela, porque está muito cara, R$ 1.300 todas, né? Então, todos os volumes, mas dá para fazer em 10 vezes na Saraiva. Então, quanto a isso, eu acho que eu já contei essa piadinha aqui, né? Não sei se eu já contei essa aqui, porque daí começa a misturar, né? Porque eu falo lá para o interior, que eu falo aqui, tem que tomar cuidado. Mas se bem que não é piada, dá 10 de cento e tantos, né? Então, merchandising, né? Se alguém quiser presentear. Não, eu já comprei. Mas nessa obra dele, ele reproduz, ele busca lá no Galeno Lacerda ainda. Mas outros autores já não o fazem. Mas depois eu vou explorar essa distinção. O professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, quando trata do trabalho do Galeno Lacerda, né, ele enfatiza que o Galeno Lacerda foi quem efetivamente destrinchou, né, a questão. E ali eu coloco, já ali, está ali, né? Já está ali no segundo item dessa projeção aqui, né, justamente o que foi que Galeno Lacerda fez. Porque ele desenvolveu, a partir da identificação de 2 critérios fundamentais para a classificação das invalidades: a natureza da norma violada e o interesse tutelado. E não há dúvida nenhuma que, apesar do reconhecimento de que poucas são as normas dispositivas que nós temos em processo, porque a grande maioria são normas cogentes, normas com vinculação máxima, o segundo elemento, que é o interesse tutelado, é a grande chave no campo das nulidades. Se é algo que tutela o interesse público ou se é algo que tutela o interesse das partes. Isso ele chega, né, também aos 4 pilares fundamentais da teoria das nulidades que ele desenvolve: finalidade, conversão, prejuízo e dolo processual. E os 4 estão presentes até hoje: finalidade, conversão, prejuízo e a resistência, o ataque ao dolo processual. Esses 4 elementos, somados ainda a essa classificação a partir desses 2 critérios, efetivamente é ainda, a meu juízo, o que informa e o que alimenta toda a estrutura. Por quê? Porque a de Pontes de Miranda, que separava entre cominadas e não cominadas, nós já nos distanciamos delas. E a outra, do professor Calmon de Passos, ela acabou sendo apontada sempre como algo que teria que ser olhado com muito cuidado, porque ele dizia que as nulidades deveriam estar sempre subordinadas aos fins de justiça no processo. E o que se entendeu é que isso aqui deixava o campo muito em aberto, né, dando uma excessiva liberdade no trato das formas. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Aqui havia necessidade de caminhar por buscar um caminho mais seguro. E o professor Galeno Lacerda apresenta, a partir desses 2 critérios, desses 4 pilares, ele apresenta essa classificação que ainda é aceita por muitos. A inexistência, nulidade absoluta, quando há violação de norma cogente e de interesse público; nulidade relativa, quando viola a norma cogente e de interesse da parte, que possibilitaria o conhecimento de ofício por parte do juiz, assim como na nulidade absoluta; as anulabilidades, que viola a norma dispositiva de interesse da parte, que não permite a atuação do juiz; e as meras irregularidades. Essa classificação do professor
Galeno Lacerda, ela importaria em reconhecer. No que toca à inexistência dela, já não vou mais tratar. Agora vou focar na questão das invalidades ou das nulidades. E aqui, quando eu estou, então, diante de uma violação de uma norma cogente e da prevalência do interesse público, eu estou diante de uma nulidade absoluta. Em relação a isso, não há divergência, em essência, com as outras classificações, ou do professor Cândido Dinamarco, ou do professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo. Por quê? Porque todos nós temos, se transportar isso para o novo Código, que o que está no artigo 489, parágrafo 1º, é uma nulidade absoluta, a questão relacionada ao defeito de fundamentação. O artigo 492, né, que trata da sentença extra petita, a falta do título adequado no caso da execução, a exemplo do que já tinha no sistema anterior, quando diz que o defeito do título, que se ele não se não comporta direito líquido, certo e exigível, a impossibilidade, a nulidade da execução, que é o artigo 803, inciso 1. Também o cerceamento de defesa, em que pese também, nós hoje vemos que as hipóteses de reconhecimento de cerceamento de defesa são cada vez menores, né? Há uma flexibilidade maior em relação a isso. Nem todas as situações que antes eram entendidas como cerceamento ou como violadoras de um devido processo legal, hoje são tidas como tal, a par de outras que surgem, mas, em essência, o cerceamento passou por uma grande transformação. A violação da competência absoluta, que segue sendo ainda como o resultado, segue sendo uma invalidade absoluta. O reconhecimento da falta de pressuposto processual, lá no artigo 485, parágrafo 3º, inciso 4, a penhora de bens considerados absolutamente impenhoráveis, como a jurisprudência retrata isso no artigo 833 do Código de Processo Civil, que trata dos bens absolutamente impenhoráveis, quando, diante de uma situação dessa, não é só um interesse da parte, é um interesse público que resta violado. Todos vícios insanáveis. Isso cabe dentro da classificação dele e pode ser transportado para as classificações mais atuais. Depois, as nulidades relativas, com a diferença que Galeno Lacerda entendia que as nulidades relativas poderiam ser conhecidas de ofício. Mas o fato é que, por quê? Porque, dizia ele, violava a norma cogente, que tratava de um interesse da parte. Mas, por ser uma norma cogente, havia uma violação admitida a intervenção de ofício do juiz. O fato é que isso era exemplificado com o defeito de representação, isso era identificado com, e ainda é, a nulidade relativa, a citação no período de gala, né, e a possibilidade de superação desse defeito, né, quando o sujeito é citado ali naquele período pós-casamento, só para usar um exemplo, que é um exemplo muito utilizado na doutrina. Todas elas sanáveis. Né? Depois apresenta ele as anulabilidades, reconhecendo, sim, que as normas dispositivas, elas são raras em processo, mas ainda assim existem. E se a gente olhar, nós ainda temos no novo Código situações que se encaixariam aí, como, por exemplo, o artigo 337, parágrafo 6º, que é aquele da Convenção de Arbitragem, em que, se a parte não apresenta, se o autor entra com a ação e o réu, que tinha convenção de arbitragem com o autor, se ele não a apresenta na contestação, se ele não suscitar essa questão em contestação, há uma renúncia, é interpretado como renúncia como renúncia à arbitragem. Né? E aí a questão passa a ser tratada exclusivamente sob o ponto de vista da jurisdição estatal e comum. Essa é uma que poderíamos caracterizar assim, como uma anulabilidade. Por quê? Interesse da parte, né, e algo que tutela de uma norma dispositiva, de modo que estava à disposição dele invocar essa questão ou não. E depois ele não pode comparecer pedindo o reconhecimento da nulidade. São situações, a ordem de ouvida da testemunha em audiência, né,
a violação do artigo 486, parágrafo 2º do novo CPC, que já tinha no anterior, que é o caso da percepção, né, em que ele não paga as custas, entra com a ação novamente, né, e aí as das despesas do processo anterior, e a parte não suscita essa questão e acaba se aceitando. São situações, né, em que há o reconhecimento de que é um interesse tutelado pela parte com normas dispositivas. Mas o fato é que até exemplificar isso fica difícil, porque pouquíssimas são as normas dispositivas encontradas em matéria processual. A grande maioria delas, para não dizer a totalidade delas, são normas cogentes, normas com vinculação em grau máximo. E, por último, do que não tem diferença entre os autores, que são as meras irregularidades. Fazer audiência sem os diversos salários, o problema, o descumprimento dos prazos de 5 dias para despachar, 30 dias para a sentença, prazos de remessa para gabinete dos autos pelo cartório, numeração de folhas, que são irregularidades que não encontram qualquer reflexo na questão processual. Alguns autores, como eu digo ali já tem um pequeno erro de concordância, mas peço que desconsiderem, apresentam divergência, então, no que se refere à inclusão das anulabilidades, dizendo que ela não cabe em uma concepção publicista do processo, né? Porque autores como Humberto Teodoro Júnior, e vou ficar nesses dois, Cândido Rangel Dinamarco, eles não incluem as anulabilidades dentre as possibilidades de invalidade. Eles não reconhecem as anulabilidades. E quem melhor explica o motivo pelo qual ela não encontra espaço dentro do direito processual, que é uma explicação que me conforta, que é algo que possibilita compreender o motivo pelo qual as anulabilidades não teriam mais espaço, ou não têm espaço dentro de uma concepção de processo inserido totalmente dentro das regras do direito público, é o professor Cândido Dinamarco, mais uma vez. E aqui somo aquilo que já coloquei, já disse lá atrás, diz respeito ao seguinte trecho que ele apresenta. A concepção publicista, quando disse, primeiro que nulidade processual, ela não existe enquanto não for decretada. Enquanto não for decretada pelo juiz, ela não existe. Então, todas precisam ser declaradas. Ocorre que isso se assemelha ao sistema das anulabilidades no direito civil. Então, fazer o critério por essa expressão, ou incluir a anulabilidade, seria o mesmo que dizer que tudo em processo civil é anulabilidade, porque todas elas precisam ser decretadas, já que não existe nulidade de pleno direito. Todas, então, seriam anulabilidades. O professor Cândido Rangel Dinamarco diz assim, a concepção publicista dos atos do Poder Judiciário e da técnica que conduz à sua anulação, quando defeituosos, exclui os conceitos de anulabilidade do ato processual e de ato processual anulável. Tais categorias são próprias do direito privado, que contempla duas espécies centrais de defeitos dos negócios jurídicos. Vícios radicais, que impedem desde logo a produção dos efeitos programados pelos agentes, caracterizando como nulidade de pleno direito, e vícios menos graves, que não impedem a produção de efeitos, mas deixam à parte inocente o direito potestativo de postular em juízo a subtração desses pelas técnicas da anulabilidade e da anulação. Como muito diferentemente se dá em direito privado, o nulo processual depende sempre de anulação, quer se trate de nulidade absoluta, quer se trate de nulidade relativa. Justamente por isso, dizem esses autores, nós temos uma classificação que compreende, então, inexistência, nulidades absolutas, nulidades relativas e, por fim, irregularidades, excluindo a categoria das anulabilidades. Com o que eu concordo. Né? Com o que eu concordo e, aliás, se nós buscarmos hoje, na jurisprudência, a palavra anulabilidade, nós não vamos encontrar, pode ser que encontre um ou outro, mas dos que eu olhei, não, e isso tem uma razão, nós não encontramos na prática judiciária o reconhecimento das anulabilidades.
nós encontramos o reconhecimento, sim, das nulidades absolutas e das nulidades relativas. A anulabilidade é uma palavra sempre ligada ao setor do desembargador Petri, que é o direito civil. Sempre. E é o mesmo no STJ, que também não adota. Apesar da doutrina contemporânea, de muitos doutrinadores, na atualidade, ainda abrirem espaço para ela. Como existem autores que abrem espaço para outras categorias, para outras classificações. E aqui, para não apurrinhá-los com mais classificações, só vou usar mais uma, que é a do professor Didier, né, que é um dos bons pesquisadores, dos excelentes pesquisadores do direito na atualidade, alguém que tem se dedicado, né, e muito a uma produção científica de qualidade, buscando abrir novos caminhos, tratando de questões que às vezes escapam às obras mais tradicionais, né, e por isso tem um grande valor entre nós, em que ele coloca defeitos processuais que não geram qualquer invalidade, que seriam as irregularidades, defeitos processuais que geram invalidade, que não pode ser decretada de ofício, que seriam as anulabilidades, defeitos processuais que podem ser decretados de ofício, que seriam as absolutas, e defeitos processuais que apresentam invalidades, que podem ser decretadas de ofício, mas se a parte nada disse na primeira oportunidade, ocorre a preclusão, que seriam as nulidades relativas, né, que são as classificações que hoje são oferecidas pela doutrina. No novo Código de Processo Civil, eu começo aqui, agora entro já na parte final, e aqui já construindo algo para ser pensado em torno desse assunto. Primeiro que o novo CPC, ele mantém a distinção entre nulidades cominadas e nulidades não cominadas, que é uma distinção que merece crítica de vários autores, em que dizem que ela não encontra mais espaço dentro de uma nova concepção que foi apresentada para nós em 1939. Cominadas e não cominadas é algo que caberia dentro da lógica do regulamento 737. Agora, vejam, nós temos esses exemplos de nulidades cominadas e não cominadas dentro do atual Código de Processo Civil. No artigo 11, ali, sob pena de nulidade. No 146, questão do impedimento de suspeição, o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz. E isso aqui, se nós olharmos, e agora aqui procurando dar um fecho, né, procurando buscar algumas conclusões, isso explica, por exemplo, na compreensão da lição do professor Pontes de Miranda, né, que baseou a sua classificação em cominadas e não cominadas, porque essa era a lógica até 39. Era essa a lógica, e eu vou depois demonstrar exatamente essa situação. Nós temos ainda, no artigo 276, a nulidade cominada, quando diz: quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação dessa não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, que é o dispositivo destinado só à nulidade relativa, não destinado, logicamente, à nulidade absoluta. Depois, no artigo 279, 280, eu tenho a expressão dessas cominadas no que toca à citação e no que toca à participação do Ministério Público. Eu tenho o artigo 11, eu tenho o artigo 146, eu tenho o artigo 190, eu tenho o artigo 239, eu tenho o artigo 1013 do Código de Processo Civil, quando trata das nulidades por defeito de fundamentação, por falta de congruência, ou por falta de congruência ou por falta de fundamentação do processo já no tribunal. Então, eu tenho ainda, foi algo que o legislador ainda manteve, né? Foi algo que o legislador ainda manteve, a referência a essa situação. Mas o fato é que, e aqui é que vem a questão, é se há uma compatibilidade entre inexistência, nulidades absolutas, nulidades relativas, ou, para quem quer, anulabilidade e irregularidade, com a classificação, como casar isso com uma distinção entre nulidades cominadas e nulidades não cominadas. Esse é um questionamento que tem sido apontado, sempre permeado por muitas incertezas. Não há, poucos são os que são enfáticos em afirmar essa questão,
Mas o fato é que nós podemos ter nulidades absolutas combinadas e não combinadas e relativas combinadas e não combinadas, né? O que faz com que a distinção entre combinadas e não combinadas ela tenha uma importância muito reduzida no nosso sistema, muito reduzida. Eu não posso afirmar, como afirmava, por exemplo, Pontes de Miranda, que dizia que uma nulidade combinada era uma nulidade absoluta. Esse parâmetro ele já não encontra eco já no nosso sistema. A separação entre combinadas e não combinadas, ela, como eu digo ali, remete a esse Regulamento 737. Esse Regulamento 737 foi baseado na tentativa de colocar nulidades elencadas, dizendo quais eram as nulidades, o que foi muito superado por nós. Já desde 39 nós superamos isso, reconhecemos a falibilidade, a impossibilidade de dizer quais eram as nulidades. A partir do momento, vejam como estava redigido esse artigo, a internet é uma maravilha, né, para a gente ter acesso a essas, de modo fácil, a essas legislações, procurar compreender, né, como as coisas se construíram. O artigo 672 dizia, sendo as partes ou alguma delas incompetente e não legítimas como o falso e não bastante procurador, a mulher não comerciante sem outorga do marido, o menor ou pessoas semelhantes sem tutor ou curador, faltando-lhes alguma forma ou termo essencial, ou preterindo-se alguma forma que o Código exista com pena de nulidade. Então, combinada. Depois ele dizia quais eram as fórmulas e termos essenciais do processo. Dizia a conciliação, a primeira citação pessoal na causa principal, na execução, na contestação, a dilação das provas, a sentença, a publicação da sentença. Ou seja, ele dizia quais eram os atos que seriam enfrentados dentro dessa situação. O artigo 674, ele dizia, as referidas nulidades podem ser alegadas em qualquer tempo e instância, anulam o processo desde o termo em que se elas deram quando aos atos relativos, dependentes e consequentes, não podem ser supridas pelo juízo, mas somente ratificadas pelas partes. Então, fica claro que, na lógica do Regulamento 737, que foi superado pelo Código de 39, nós tínhamos aquilo que levou Pontes de Miranda a ter a seguinte conclusão. No sistema jurídico do Código de Processo Civil de 73, tal como antes, 39, a distinção que está à base mesma da sua teoria das nulidades. Nulidades combinadas, isto é, nulidades derivadas da incidência da regra jurídica em que se disse explicitamente que, ocorrendo a infração da regra jurídica processual, a sanção seria nulidade. E nulidades não combinadas, isto é, nulidades que resultam da infração de regras jurídicas processuais, mas para as quais não se disse explicitamente que a sanção seria nulidade. Essa era a diferença. Essa era a diferença. Mas ocorre que, com o Código de 39, nós chegamos à conclusão de que era impossível manter um sistema elencando quais eram as nulidades. Então, nós tivemos que construir dispositivos, o legislador passou a ter dispositivos no rumo de evitar as nulidades, mas procurando estabelecer, apresentar caminhos para o intérprete de como descobrir aquilo que era essencial daquilo que não era essencial, da forma essencial para a forma não essencial. É uma renúncia à utópica aspiração de enumerar. Foi isso que aconteceu. Ou seja, nós melhoramos no CPC de 2015, nós aprimoramos essa compreensão. De modo a que, hoje, nós ainda podemos seguir dizendo que nós nos afastamos do sistema de combinadas e não combinadas, até porque, se olharmos o artigo 277, em comparação com o artigo 244 do Código anterior, a expressão sem combinação de nulidade para as não combinadas foi suprimido.
Antes dizia, quando a lei prescrever determinada forma sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato ser realizado de outro modo e alcançar a finalidade. Como diz hoje, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato ser realizado de outro modo e alcançar a finalidade. Foi suprimida a expressão sem cominação de nulidade. De modo que, penso que superada está, a meu juízo, a questão em que pese ainda válida, tá? Mas acho isso, a explicação do professor Cândido Rogério Dinamarco me deixa confortável nesse sentido, de que nós já superamos a concepção, hoje firmou-se uma compreensão mais publicista do processo, de modo a superar a ideia de que nós temos ainda a existência das anulabilidades dentro da classificação. Melhor atende ao sistema suprimir esse item de classificação, em que pese alguns autores ainda o colocarem. De outro lado, também, que cominadas e não cominadas é um critério que não encontra também mais espaço dentro da lógica atual do processo. E passando em revisão e já indo para uma última observação, né? Primeiro, o artigo 276, claro, nulidades trata o Código o tempo todo em vários dispositivos, concentrou alguns dispositivos ali do 276 para frente, que o artigo 276, que é um que, logicamente, só tem sua redação destinada às nulidades relativas. O artigo 277, né, quando a lei prescrever determinada forma, etc., é um artigo que, tradicionalmente, se a gente for olhar lá no professor Egas de Seu Muniz de Aragão e no Galeno Lacerda, esse dispositivo aqui seria destinado exclusivamente para as nulidades relativas. Ocorre que hoje, na atualidade, já se sustenta que esse artigo aqui também é destinado às nulidades absolutas, ou seja, mesmo diante de uma nulidade absoluta, se há o atingimento da finalidade, pode-se dar essa situação por superada. Quem não recorda, né, nos anos 90, quando se começou o sistema de mutirão de processos, né, nós nos deparamos, né, com a questão relacionada à nulidade ou não dos feitos em função do princípio da identidade física do juiz, que a jurisprudência teve que abrir caminhos, à força nisso, né, contra excelentes posicionamentos doutrinários, mas sob pena de comprometer todo o sistema. E não havia sentido naquilo. Não havia sentido, tanto que isso hoje é dado por completamente superado, a questão da identidade física do juiz. Eu vi esses dias ainda um acórdão do nosso colega, nosso amigo, do desembargador Trisotto, né, em que o Trisotto, não sei se com a participação ainda não sei se na época, antes do Trisotto, acho que mas 2015, não sei se o Paulo Henrique ainda estava, talvez lembre desse processo aqui, em que a arguição de nulidade era porque não foi nomeado tradutor juramentado por um depoimento em espanhol, né? E aí se alegou a nulidade, e o Trisotto, no acórdão, ele bem descreve, dizendo, olha, não, a finalidade, quer dizer, foi atingido, dá para compreender. Né? Se não desse para compreender, aí a questão, evidentemente, seria outra. Então, o artigo 277. O artigo 278, que serve às nulidades relativas, né? Bom, eu não vou... Mas esses dispositivos aqui, cada vez mais... Claro, existem dispositivos que são unicamente dirigidos para a nulidade absoluta, mas a grande maioria hoje aqui são dispositivos que compreendem situações de nulidades relativas, sempre com o objetivo de procurar salvar o processo. Nós temos hoje dispositivos como o do artigo 488, que trata da primazia da sentença de mérito, né, que nós já tínhamos o parágrafo 2º do antigo artigo 249, quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Esse dispositivo sempre foi entendido como dirigido unicamente para a nulidade relativa. Né? Hoje, com o reforço do 488, tem-se entendido que esse artigo aqui está destinado também a atender mesmo as situações de nulidade absoluta. O que se vê, então, é justamente esse quadro em que nós temos,
E o professor Humberto Teodoro Júnior, quando trata dos pressupostos processuais, ele descreve, né, uma série de dispositivos em que justamente nós temos aquilo que mostra a lógica atual do processo. Procurar salvar as nulidades, procurar superar as nulidades, né? Esses dispositivos são um exemplo, e ali no livro vão encontrar tantos outros, em que o tempo todo o legislador diz, por exemplo, determinar o suprimento dos pressupostos do saneamento de outros vícios processuais, buscar sempre superar. De modo que eu chego ao final, após esse passeio em torno da construção do sistema para tentar compreender a lógica do processo atual, para fazer essas 3 afirmações. A primeira delas, de que não há dúvida nenhuma de que o devido processo legal deve ser respeitado e a manifestação, a separação entre o devido processo legal formal e o devido processo material, para quem compreende e sustenta a manifestação material dele, mas o fato é que as regras relacionadas à forma, né, elas, aliás, a própria distinção entre forma e substância, em algum momento ela se perde. Mas o fato é que nós precisamos ter sensibilidade para tratar desse assunto, cuidado, e sempre isso é o que se requer na questão relacionada às invalidades. Por quê? Privilegiar demais, privilegiar de forma exagerada a forma em detrimento de uma finalidade do processo significa também violar a regra do devido processo legal no que toca à demora excessiva na resposta que o Poder Judiciário tem que dar, que o Estado tem que dar para as questões. Claro que nós temos hoje mecanismos de redução dos danos do tempo em relação ao processo, mas isso é essencial. A segunda questão é que está ligada à primeira, é que, logicamente, a política adotada pelo legislador é de aproveitamento máximo dos atos processuais. E se nós olharmos com atenção, e aqui a última observação, olharmos com atenção o sistema atual, ainda que se entenda que não cabe o reconhecimento de anulabilidades, ainda que se entenda isso, realmente ninguém superou ainda o professor Galeno Lacerda, porque nós ainda estamos calcados nesses elementos. De um lado, e não há outro caminho. Quando diante de uma dessas situações, nós temos que procurar, primeiro, é um interesse privado ou é um interesse público? E eu não estou dizendo que isso é fácil, todos nós sabemos a dificuldade que é. Mas o caminho tem que ser a partir daí. Segunda questão, norma cogente ou norma dispositiva. E terceiro e último ponto, que é justamente finalidade, conversão, prejuízo e repressão ao dolo processual. Esses caminhos ainda são os caminhos que estão colocados à nossa disposição para procurar entender de forma adequada a lógica do novo CPC. Claro que isso com um olhar de um código que foi editado após a Constituição de 88, de um código que dedica toda uma parte inicial para privilegiamento do devido processo legal. E como sempre se deve terminar algo quando se chama alguém para ouvir sobre nulidades ou invalidades, eu não dei a lista porque não a tenho, né? E nenhum autor se arriscou a fazer de quais são as relativas e quais são as absolutas. Isso nós vamos ter que descobrir no caminho. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor Francisco Oliveira Neto pela brilhante palestra, como sempre, com um conteúdo teórico profundo, muito bem fundamentada. Agradecer a presença de todos fisicamente aqui nesta tarde, comunicar que nós estamos assistindo essa palestra por meio virtual em torno de quase 200 pessoas em todo o Estado, precisamente 192 ouvintes e assistentes pelo mecanismo virtual. Fazer uma menção ao registro de Sua Excelência
E ao desembargador Nelson, o registro que Sua Excelência fez a um evento ocorrido em 1995, e isso mostra que lá se vão 20 anos e que há muito tempo temos nos mantido tentando estudar e aprender o processo civil brasileiro. Eu, desde logo, vou passar algumas perguntas aqui, depois farei alguns comentários, mas há várias perguntas, não sem antes cumprimentar o diretor da Academia Judicial, o vice-diretor aqui, representante da Academia, desembargador Henri Petri, o ilustre desembargador Paulo Maurício, que coordena esses trabalhos, e cumprimentar pela iniciativa. Me parece que uma grande oportunidade que é colocada à disposição de todos os que gostam de aprender e estudar, especialmente direito processual civil, e que tem, nesse ambiente, a possibilidade de trocar ideia, de aprender, de ouvir, especialmente com quem se dedica muito ao estudo da matéria, como é o caso do desembargador Francisco. A primeira pergunta, e ela é feita pelo Leonardo, ele está dizendo o seguinte: essa classificação das nulidades absoluta e relativa não perde um pouco o sentido diante do fato de que as invalidades dependem de pronunciamento judicial? A impressão que o novo Código transmite é de que a última coisa que o juiz deve fazer é reconhecer invalidades processuais. Não será preciso reformular essas teorias clássicas sobre as invalidades para a nova realidade legislativa? Essa matéria não estaria vencida diante da nova ordem? Eu acho que... claro que nós caminhamos para um cenário, né, de redução, sim, das hipóteses de nulidade absoluta. Se nós olharmos há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, nós vamos identificar que aquilo que se considerava antes como tal já deixou de ser. E dou um exemplo, aliás. Quando nos deparamos com uma sentença que vai além do que foi pedido, nós não anulamos a sentença. Nós decotamos a parte além e enfrentamos o que tem que ser enfrentado. Então, o que já é difícil fazer, se bem que agora o novo código vai... Mas, desculpa, porque eu estou saindo de uma gripe muito forte essa semana, então estou... Mas o fato é que eu acho que não tem como abrir mão das absolutas. Porque abrir mão das absolutas significa deixar a critério das partes a construção do total do sistema. E isso não dá. Vamos pensar nos defeitos mais radicais, como, por exemplo, a falta de fundamentação. Nós não podemos comparar a falta de fundamentação com o desrespeito a uma incompetência relativa. A incompetência absoluta, que gera, logicamente, nulidade absoluta dos atos, a incompetência absoluta, que em algum momento até ela se convalida, né, depois do prazo da rescisória, mas pegando esse momento anterior, na incompetência absoluta, né, nós temos o Estado, ele organiza o modo de prestar a justiça. E isso é algo que é o Estado que tem que fazer. Ele não pode deixar a critério das partes. Naquilo que foi possível deixar a critério das partes, e, aliás, o novo Código traz um abrandamento disso em relação a algumas situações, como é o caso da execução. Eu brinco dizendo isso lá na universidade, né? É como se o sujeito pegar, se o réu se mudar, prega o processo nas costas dele e manda ele para outra cidade, né? Leva o processo junto, né? Onde estão os bens. Quer dizer, essas possibilidades foram atendidas pelo legislador. Mas desconsiderar, se é porque eu bem entendi a indagação dele, desconsiderar, e o artigo 488, que ele refere aqui, eu queria só destacar que é esse artigo 488, o artigo 488 é aquele que diz o seguinte: desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Mas atente, desde que possível. Tem situações em que não dá para salvar. Tem situações que não dá para salvar. O desde que possível aqui não está por acaso. Está justamente fazendo referência a essas situações em que não é possível superar. E nós vamos encontrar, infelizmente, algumas situações em que não dá para superar o modelo previsto. Eu acho que reduz muito o espaço da absoluta, há um trabalho em torno disso, mas tem questões que eu acho que não dá para abrir mão. A pergunta do Paulo, que vai bem nessa questão relativa à falta de fundamentação, ela diz o seguinte: a falta de fundamentação na sentença pode ser suprida pelo tribunal. Está perguntando em quais hipóteses? Em princípio, haveria... Agora entrou na parte do recurso, né? Mas, exatamente, se não me falha a memória, não quero chutar aqui, porque eu confesso que a parte de recurso, especificamente, eu ainda não me debrucei com atenção. Mas existem uma série de defeitos nesse artigo 1013, se não me falha a memória. Mas me parece que a dúvida... Aliás, o 1013, né? A dúvida central seria a questão de se seria
caso de uma nulidade que deveria ser reconhecida pelo tribunal, declarada, retornando o processo ao juiz de primeiro grau para uma nova sentença, ou se o tribunal poderia avançar no tema e, desde logo, julgar o mérito da demanda. Até, se me permite, me parece que, havendo aqueles requisitos em que, estando o processo maduro para a sentença, se poderia haver, em outras hipóteses, até, eventualmente, não haveria um óbice que, inclusive, nessa questão, se o juiz proclama a prescrição ou proclama a decadência e o tribunal afasta, eventualmente ele pode adentrar no mérito. Me parece que nessa hipótese de fundamentação também não haveria problemas ou eventual vício de violação ou do boa justiça. O parágrafo 3º do 2013, que até eu citei ali na exatamente nesse sentido, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, quer dizer, vai ter um enfrentamento nessa situação. O que mas confesso que essa não é a minha... Eu não me debrucei sobre essas questões aqui, mas confesso que nunca... Hoje, no almoço, ainda almocei com o Xerém, a gente ainda estava conversando sobre isso, né? Que em determinadas situações gera alguma dificuldade isso. Eu tenho alguma dificuldade com isso ainda, né? Que peço já está no nosso sistema já há algum tempo, né? Pela supressão da instância, pela falta do debate em torno de alguma questão, mas... A doutora Gabriela nos faz as seguintes perguntas, doutor Francisco. Quanto aos efeitos da decisão, continua rígida a regra de que a decisão que decreta a nulidade absoluta tem efeito ex tunc e que a que decreta a nulidade relativa opera efeitos ex nunc. Ainda está válida a distinção. Isso. Sim, no caso nulidade absoluta, sim, da nulidade da relativa, sim. Não há como fugir disso, até porque o comprometido é a questão da convalidação, né, ou do ato que não pode, do sanável ou do insanável, né? No caso da relativa, vai haver a possibilidade de sanar. No caso da absoluta, não há condições de sanar. Há que ser refeito. A Roberta nos pergunta o seguinte: no artigo 282, o CPC dispensa o procedimento, o pronunciamento da nulidade quando pode decidir a favor da parte a quem ela aproveita. Por outro lado, ao tratar do erro de forma, no artigo 283, o Código não faz aquela mesma ressalva. Pode-se dispensar a decretação de nulidade em ambos os casos? O 282, ele é um artigo, né, ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que os atos são atingidos e ordenará providências necessárias a fim que sejam repetidos ou ratificados. Só no caso do parágrafo 1º, está sendo entendido como dirigido também a nulidade absoluta. Até eu tenho anotado aqui 907.517, que é um recurso especial do STJ. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, que é um dispositivo que sempre foi entendido para a relativa, né? Então, não sei se eu fugi da... Não, né? É isso, né? Então, esse 282, né, ele ainda no parágrafo 1º, a nulidade relativa, mas existe também de aplicação no parágrafo 2º também, eu até falei dele, eu acho, que é quando puder decidir o mérito a favor da parte tal, que é que também é dirigido à nulidade absoluta. Isso acaba só mostrando que a intenção sempre é fugir até mesmo das absolutas. Daqui a pouco vai surgir uma classificação às absolutamente absolutas, talvez, né? Porque talvez seja o nosso caminho. É porque eu continuo seguindo com a minha convicção de que nem tudo dá para superar. Nem tudo dá para... Outro exemplo sentença em que foi arguída, durante o processo se fez a denunciação da lide e o juiz passou em branco por isso na sentença e não tratou da denunciação da lide. Acho que não dá para superar isso, né? Eu tenho dificuldade para superar isso, né? Então, porque faltou uma resposta, afinal de contas, né, de algo que foi admitido naquele momento. O que parece é que se busca chegar sempre a um final de mérito, mas muitas vezes não há condição, né? E, por fim, tem uma última pergunta do Rafael. Ele diz o seguinte, e pelo que me lembro, na vigência do CPC antigo, essa era uma questão que é muito intrigante, especialmente em discussão então não faz. com o tribunal. Não faz. Não, mas agora, certamente, é a solução mais prática. Especificamente em relação ao inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 1003 do CPC, que dispõe que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, que é o que nós falamos primeiro, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando constatar omissão no exame de um pedido, hipótese em que poderá julgá-la, pergunta, em se tratando de sentença citra petita, ou seja, que deixou de analisar um dos pedidos, a apelação em questão pode ser realizada, a análise da questão pode ser realizada de ofício pelo tribunal, ou a parte precisa provocar o tribunal para que o tribunal possa enfrentar essa questão? Então, uma recursória provavelmente de nulidade, mas é diretamente ligado. Eu não me sinto... É difícil falar sobre nulidade justamente por isso, né? Porque as situações vão surgindo, né? Mas, a uma primeira vista, eu acho que teria que ser arguida, teria que ser suscitada. Senão, o que ele vai fazer vai ser, ou pede para suprir, né? Mas se não pedir para suprir, eu acho que não tem como superar. Não sei, a princípio, mas não fico muito seguro em relação a isso. O tema, como nós vimos, inclusive, pelo debate agora, ele é bastante intrigante, né? Me parece... falar disso, não? Mas eu acho que a validade do debate está justamente nisso, para inclusive nos proporcionar, refletir e pensar sobre o assunto. Eu me impressiono no novo Código de Processo Civil como o legislador, em reiteradas vezes, nessa questão envolvendo os vícios processuais, ele, de forma categórica, enfrenta, de certo modo, a prática do julgador ou dos tribunais, e, em vários dispositivos, ele proclama a inexistência de uma nulidade que possa levar por fim a um procedimento recursal e determina a possibilidade de supressão do ato. Me lembro que, na própria questão do pagamento de custos insuficientes do preparo, em que a jurisprudência toda aplicava a pena de deserção, teve que vir o legislador e proclamar e editar uma lei estabelecendo, ora, pode complementar. A questão no agravo de instrumento, na questão envolvendo as peças que devem instruir. Originalmente havia uma interpretação dizendo que, se as peças necessárias não estivessem presentes à compreensão do julgado, se extinguia. O que quero dizer com isso é que me parece que há uma mensagem clara do legislador, e parece que o novo CPC traz isso de forma muito abrangente, deixando claro que se deve sempre buscar isso que foi muito bem proclamado na sua palestra, uma solução final para o litígio envolvendo o mérito. Mas me parece que a grande questão que envolve isso nunca esteve tão atrelada aos juízes de primeiro grau, mas muito mais à tutela recursal, onde muitas vezes, pelo volume exacerbado de recursos que chegam aos tribunais, muitas vezes o que se buscou até como uma tutela defensiva e de proteção foi buscar encerrar os processos muito mais proclamando vícios ou nulidades processuais do que propriamente enfrentando o mérito. Mas eu cumprimento Vossa Excelência pela palestra, acho que ela foi abrangente, de forma teórica, explicando a origem dos institutos. Agradeço também a presença de todos que se fazem aqui, presentes fisicamente pelo meio virtual, numa sexta-feira à tarde, fria, chuvosa em muitos lugares do Estado, hoje aqui na capital um dia bonito. E dito... há uma ferramenta importante. Então, tá bom, é isso. Bem lembrado. Na sequência, agora, sob a coordenação do professor Paulo Moritz e também do desembargador Petri, nós teremos o lançamento de uma ferramenta importante que é colocada à disposição de todos os jurisdicionados catarinenses, que se chama Wikilex. E, então, eu devolvo a palavra ao protocolo para que faça os anúncios aí relativos. Eu agradeço a atenção, desembargador, e quero aproveitar para agradecer a palestra do excelentíssimo senhor juiz de Direito e professor Francisco Oliveira Neto, agradecer também a presença do desembargador Ronei Daniele e a secretária jurídica Daiane Eberts. Eu os convido para ocuparem seus lugares na plateia para a gente poder continuar este evento com a apresentação desta nova ferramenta. Uma ferramenta muito útil aí para todos nós no nosso dia a dia. Bem, dando continuidade, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor juiz de Direito, Marcelo Carlim, que é o diretor de pesquisa e aprimoramento institucional da Academia Judicial, juntamente com a senhora Suzy Meira Fátima Carvalho, da Diretoria da Tecnologia da Informação, para virem à frente para apresentar esta nova ferramenta que é a Wikilex e suas funcionalidades. Doutor, a palavra é sua. Tenha bondade. Bom, eu gostaria também de chamar o desembargador Paulo Henrique Moritz e a assessora Daiane.
Bom, boa tarde a todos, desembargadores, advogados, servidores. A Academia Judicial, desafiada pelo Poder Judiciário a apresentar um programa de capacitação no novo CPC, ela criou 4 frentes de trabalho. A primeira foi liderada pela colega Quitéria, de Blumenau, que iniciou um debate virtual com magistrados e servidores para que trocassem experiências acerca das primeiras impressões sobre o novo CPC. O debate virtual é um sucesso e já criou um problema para a gente na academia, que a colega Quitéria disse que precisa de ajuda para conseguir acompanhar o ritmo dos debates e quer agora especializar a sala de debates virtuais para poder fomentar essa ferramenta. O segundo, que está sob a coordenação do colega Paulo Henrique Moritz, é justamente esse ciclo de debates no Tribunal Pleno, em que nós temos por objetivo pegar os pontos mais polêmicos e aprofundar esses pontos mais polêmicos aqui no Tribunal Pleno. Um projeto que foi idealizado pelo desembargador Roney no ano passado e que a gente iniciou justamente após a vigência do novo CPC, porque era o momento que as pessoas passariam, então, a intensificar seus estudos sobre o novo CPC. O terceiro é um curso presencial, coordenado pelo colega Francisco, que hoje fez essa excelente palestra aqui para a gente, e que está percorrendo todas as regiões do Estado. Esse curso é um curso presencial em 4 módulos, e que está reunindo magistrados e servidores nas suas comarcas. O quarto projeto é um projeto que já está em andamento na Academia Judicial desde 2013, ele foi idealizado pelo colega Paulo Toniaso, que hoje está aposentado, e ele começou na Academia Judicial com o nome de Legislação Anotada. Esse projeto teve total apoio da DTI, que hoje está representada aqui pela Suzy. Essa parceria entre a Academia Judicial e a DTI, ela rende muitos frutos positivos, porque nós conseguimos, com o uso da tecnologia, alcançar todos os cantos do Estado. São 111 comarcas, aproximadamente 11 mil colaboradores, sendo que desses 11 mil são 500 juízes, 6 mil servidores, 3 mil estagiários, 200 residentes, enfim. Para que a academia cumpra a sua missão, ela precisa da tecnologia. Hoje, o desembargador Roney citou que aproximadamente nós temos 200 acessos. Isso significa que nós temos 200 postos de trabalho com acesso. Mas pode ser que em alguns desses postos de trabalho nós tenhamos mais de um servidor, estagiário, assistindo às palestras. No caso da primeira vara criminal, eu tinha um grupo de 10 pessoas no fórum, aproveitando para fazer um treinamento e assistindo às palestras. Então, a tecnologia sendo utilizada para disseminar o conhecimento, e agora essa ferramenta da Wikilex, ela possibilita a construção do conhecimento colaborativo. Significa que a academia vai poder identificar em todos os cantos do Estado pessoas que estão pesquisando sobre o novo CPC. Essas pessoas poderão compartilhar o conhecimento, construindo um CPC anotado, que depois vai ser mostrado no telão. Esse CPC vai ter uma parte para comentários, vai ser uma parte para anotações de jurisprudência, uma parte para troca de modelos. Enfim, é uma ferramenta tecnológica muito interessante. Ela cria uma rede de colaboradores no Poder Judiciário e ela começa justamente pelo novo CPC, porque hoje é uma necessidade maior de capacitação da instituição. Nós fizemos alguns testes no Estatuto da Criança e do Adolescente, num ambiente menor, e com alguns assessores dos desembargadores criminais. Eles testaram a ferramenta na academia. E agora, então, a gente lança a ferramenta para toda a instituição. As pessoas que possuem login e senha do Poder Judiciário podem comentar, podem inserir informação na legislação. Mas o público externo, qualquer pessoa pode ter acesso à informação. Eu vou passar, então, a palavra para a Suzy, que ela que é da área da tecnologia, que elaborou a ferramenta, aperfeiçoou a partir das sugestões da Academia Judicial, e desde logo agradeço a colaboração do Paulo Henrique, que aceitou ser o coordenador do projeto do novo CPC, e da Daiane, que é a assessora do Paulo Henrique, que é a monitora. Então, a Daiane já disse que já temos 300 inserções de conteúdo no ambiente de teste. E, a partir de agora, eu conto com a colaboração de todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário para alimentar essa ferramenta e inserir conteúdo nessa legislação anotada. O nosso objetivo é chegar em dezembro, encerrar o ano 2016 e ter uma versão impressa do CPC
anotado e uma versão em e-book, né? E, para isso, temos bastante tempo para compartilhar experiência e construir o conhecimento em conjunto. Obrigado a todos. Passo a palavra para a Suzy. Boa tarde a todos. Meu nome é Suzy, como o Dr. Marcelo já falou, eu trabalho na Diretoria de Tecnologia da Informação, na Divisão de Gestão do Conhecimento, e a nossa equipe, aqui o Fernando, que é o chefe da seção de administração do portal web, desenvolveu essa ferramenta em parceria com a Academia Judicial. Como o Dr. Marcelo falou, a ideia dessa ferramenta, principalmente, é essa construção do conhecimento colaborativo, né? E dentro desse projeto do novo CPC em debate, o lançamento é da legislação do novo CPC. Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente a ferramenta para vocês vão verificar como ela é uma ferramenta simples, de fácil acesso e de fácil edição das informações, e como o Dr. Marcelo falou, o sucesso dessa ferramenta depende da colaboração dos servidores e magistrados do Poder Judiciário. O acesso a essa ferramenta, ele está dentro do item, aqui embaixo, legislação. E aqui a gente tem legislação anotada, Wikilex, que é o nome que foi dado para a ferramenta. Então, aqui, inicialmente, tem um portal Wikilex, um portal da legislação anotada, onde a gente está sendo iniciado com o código do novo CPC, mas que, futuramente, novas legislações serão agregadas, né? Dentro desse portal, vão ter sempre informes que podem ser proporcionados tanto pela própria moderação da ferramenta, com dicas de uso da ferramenta, como pela Academia Judicial, em relação a qualquer informação, lançamento de novos códigos, enfim. Então, sempre aqui vão ter notícias, informes importantes sobre a ferramenta. Aqui a gente tem a apresentação, que dá uma visão geral desse projeto e da ferramenta que está sendo apresentada, inclusive com a legislação que disciplina a utilização dessa ferramenta e as informações, né? E a gente tem, então, o novo CPC, que é a primeira legislação que está sendo disponibilizada. Bom, aqui dentro a gente consegue, como hoje a gente tem novo CPC, a partir do sumário, depois eu vou mostrar para vocês os outros itens, é onde vocês vão ter acesso a todos os itens da ferramenta. Então, aqui, na verdade, está toda a legislação, o novo CPC, com todos os seus livros, títulos, capítulos. A gente pode acessar aqui o artigo 1, artigo 1º, desculpe. E aqui dentro a gente tem aquela estrutura da ferramenta que o Dr. Marcelo comentou. Então, aqui dentro, todos os usuários do Poder Judiciário que possuem usuário e senha, ou seja, magistrados e servidores, estagiários, enfim, que possuem usuário e senha, vão poder colaborar em todos esses itens, na legislação correlata, súmulas, jurisprudência, comentários e modelos. Até aqui, essa visualização que a gente está mostrando para vocês é a visualização que todo o público vai ter acesso, o público externo ao Poder Judiciário também. Como vocês vão fazer para poder contribuir dentro da ferramenta? Vocês vão precisar se autenticar. Desculpa, Fernando. Vão precisar se autenticar aqui no portal com usuário e senha, que é o mesmo usuário e senha de vocês do acesso restrito. E, a partir daqui, então, vocês vão poder colaborar em cada um desses itens, seja na legislação correlata, nas súmulas, na jurisprudência, nos comentários ou nos modelos. Você quer editar um item, por favor, Fernando? O editor é um editor bastante simples, tá? Um editor web bastante simples, que tem aqui algumas ferramentas. E aqui dentro vocês vão poder inserir o conteúdo que vocês desejarem. E assim, inclusive hiperlinks, né? A gente tem aqui, se vocês quiserem inserir hiperlinks para outras referências e tudo mais. E a partir do momento que vocês finalizaram a edição desejada, é só clicar no botão publicar. Nesse momento, vai ser enviado um e-mail
né? Essa ferramenta ela tem uma moderação que a gente chama de uma moderação passiva, uma moderação posterior, ou seja, a moderação não vai travar a edição de vocês. Vocês vão poder editar, colocar essa informação ali, tudo está registrado e auditado, a gente tem esse registro porque a pessoa que editou estava autenticada no portal, mas a moderação vai receber um e-mail com a edição que foi feita para avaliar se está dentro de todas as regras que foram definidas para a ferramenta, né? Então, aqui vai aparecer para vocês essa mensagem de que vocês já inseriram o conteúdo e o conteúdo que foi inserido, conteúdo complementar. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, como acessar a ferramenta, como editar e todos os itens, a gente tem aqui nos manuais. Oi? Sim. Sim, sim, vários artigos. Vou colocar aqui nos modelos. Fora permanente que vocês fazem desse vídeo, tem dois enunciados a respeito do artigo 10, depois tem o modelo de despacho, já a partir do artigo 10. Pode inserir um comentário, por favor, aí, Fernando, depois a gente exclui. Então, na verdade, vocês sempre vão ter tudo que já foi inserido aqui, vocês têm, inclusive, a possibilidade de alterar, né? E tudo isso vai ficar auditado. Se você quiser apagar aí uma palavra, por favor, Fernando, para a gente olhar no e-mail como é que vai ficar. E depois a gente só coloca de volta. Então, publicou, o Fernando ocultou uma palavra ali, removeu, né? E a gente já sabe ali que ele apagou uma palavra permanente desse item. Bom, o e-mail que vai ser recebido pela moderadora, que é a Daiane, ele vai trazer exatamente essa informação, né? Ele está dizendo exatamente que item foi inserido, foi alterado, né? Qual foi a alteração que foi efetuada, está aqui, esse item foi excluído, se tivesse inserido alguma coisa ia aparecer em verde, quem foi a pessoa que fez essa atualização, a data, a hora. Então, todas essas informações é que vai ser recebida pela moderadora e que vão ser analisadas. Pode ser alterado, só que a moderação vai receber todas as alterações que foram feitas, porque a ideia é a ideia da construção colaborativa, como a gente tem no Wikipedia, né? Então, lá você pode alterar, inclusive, conteúdo já existente. Fica o registro de tudo isso e a avaliação da equipe de moderação, se essa alteração vai permanecer, se vai retornar, enfim, né? Inclusive, até como se tem o e-mail da pessoa que fez essa alteração, talvez até uma sugestão pessoal para aquela pessoa que fez a alteração, sugerindo alguma mudança, enfim, ou talvez você coloque esse comentário em separado e não altere o do colega que já alterou, alguma situação nesse sentido. Permanentemente. Sim, sim. A moderação tem como restabelecer essa versão original, né? Hoje a gente isso não está liberado para todos os usuários, mas a moderação tem como restabelecer a versão original. Ali está a mudança que foi feita agora, foi inserido novamente a palavra permanente, foi inserida novamente. Pode retornar para os manuais, por favor, Fernanda. Então, como eu estava falando para vocês, aqui nos manuais vocês vão ter acesso a todas as informações, como se autenticar na ferramenta, como tratar da edição e da formatação do texto, como publicar. A ferramenta é bastante simples, mas ainda assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, tem essas informações todas aqui, né? Como você faz para cancelar uma publicação. E para cada um dos blocos de informação que a gente tem aqui, para cada uma das wikis, a legislação correlata, súmulas de jurisprudência, também a gente tem um manual de informações aqui dentro. Né? Quais são as regras de inserção em cada um desses itens e quais são os exemplos que vocês podem seguir. Né? Então, isso para todos os itens. Além disso, a gente tem aqui exemplos que também foram confeccionados pela Academia Judicial e disponibilizados aqui
para que vocês possam avaliar uma série de exemplos sobre isso e os modelos é um dos blocos. Uma série de exemplos de inserção dentro da ferramenta. Sim, sim. É possível ter um ranking das pessoas que mais colaboraram, que é essa a intenção para o lançamento do livro, né? Ao final do ano, é isso, né, doutor Marcelo? Me corrija se estiver errada. Justamente para que a gente consiga avaliar as pessoas que mais colaboraram na ferramenta durante esse projeto. Né? E é importante também que qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a ferramenta, ou alguma informação que vocês entendam que está incorreta, tem um espaço em todas as páginas do portal, inclusive da ferramenta, que é esse espaço aqui do Fale Conosco sobre esta página. Esse formulário, quando preenchido, ele vai para um e-mail, que é um e-mail do portal, e ele já vai identificando de qual página partiu essa informação. Então, assim, dentro de um artigo, talvez no próprio texto do artigo, em algum comentário, se vocês encontrarem qualquer informação que necessita de algum ajuste ou alguma falha no uso da ferramenta, vocês podem se utilizar dessa ferramenta a qualquer momento para entrar em contato conosco e solicitar essa correção, esse ajuste. Bom, em linhas gerais, era bem isso, a ferramenta é bastante simples, né? Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Importante, que o Fernando comentou, ela segue o padrão do novo portal, então ela se adequa aos dispositivos móveis, então, dentro do celular ou em ferramentas menores, ela vai se apresentar dessa forma, né? E a própria edição e a inserção do conteúdo também pode ser feita a partir dos dispositivos móveis, não necessariamente só através dos computadores. Alguma dúvida, pessoal? Em linhas bem gerais? É isso? Então, pode falar. Isso, todos os servidores, magistrados, estagiários, todo mundo que tiver um usuário de e-mail aqui dentro do tribunal, endereço de e-mail, vai poder colaborar na ferramenta. Tudo devidamente auditado. O acesso para visualização e consulta é para o público geral. Todos os advogados, estudantes de direito, promotores que quiserem fazer uma pesquisa sobre o novo CPC vão ter acesso a fazer a nova pesquisa. E também, se quiserem colaborar, né, com o projeto, existe o e-mail da moderadora. Então, se tiver algum conteúdo para inserir, o e-mail da moderadora é um e-mail para remeter conteúdo para que a moderadora possa socializar. A única forma da gente ter um controle sobre as edições era por meio do login e senha, por isso que a gente não abriu para qualquer pessoa inserir. Né? Então, a gente debateu, Gabriela, durante bastante tempo a questão de poder editar o conteúdo de outra pessoa e como estabelecer as regras para isso. Então, havia muita insegurança, né, de como fazer isso e tal. Mas aí, até depois, quem tiver tempo para acessar a ferramenta, ali também a gente construiu tipo um código de ética no uso da ferramenta, né, para evitar pessoalizar debates agressivos, enfim, fazer juízo de valor em cima de comentários de doutrina. Você cita que uma pessoa fez um comentário de doutrina, não precisa fazer um juízo de valor agressivo em cima do comentário, enfim, né, evitar aqueles problemas todos que nós estamos passando nas redes sociais, que já estão virando processo criminal e por indenização civil também. Então, nós não queremos isso com essa ferramenta, muito pelo contrário, nós queremos construir o conhecimento de forma colaborativa. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a colaboração da DTI e também agradeço a colaboração de todos os servidores da Academia Judicial de Amador Petri. Todos esses projetos só estão sendo possíveis porque hoje a Academia Judicial realmente formou um corpo técnico de muita qualidade, comprometido e dedicado. O desafio da Academia Judicial é grande, né? A gente tem passado por bastante trabalho para conseguir alcançar toda a instituição e também agora contando com a colaboração de mais pessoas, como o desembargador Paulo Henrique, a Daiane, os professores, o desembargador Ronei, né, os professores que vão lecionar nos cursos, enfim, nós vamos conseguir esse objetivo de levar esse conhecimento para toda a instituição. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana. Doutor Marcelo, Suzy, agradecemos mais uma vez a presença de vocês, agradecemos a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela intranet, desejando a todos um bom final de semana, uma boa noite e esperamos revê-los na próxima palestra sobre o novo Código de Processo Civil. Declaro encerrado este evento. Boa noite.